Em novembro de 1948, no leste de Montana, enquanto seus vizinhos fortificavam seus celeiros de postes e abrigos abertos, Lars Erickson, então com 63 anos, arranjou meticulosamente fardos de feno em um círculo impecável na pradaria exposta, situada 5 milhas ao norte de Circle, Montana. Os locais o consideravam obstinado. Outros o rotulavam de imprudente, alguns até com termos mais duros. O que lhes era desconhecido era que este rancheiro norueguês guardava uma lembrança, uma peça vital de sabedoria de sua terra ancestral, que em apenas 6 semanas provaria ser o fator decisivo entre resistir e ser destruído. As planícies do norte estavam prestes a experimentar o inverno mais rigoroso em 75 anos. As temperaturas estavam programadas para cair para 50 graus abaixo de zero, e os ventos uivariam em velocidades constantes, transformando a neve em lâminas horizontais. Quando a primavera finalmente chegasse em março de 1949, o acerto de contas seria duro. Mas antes de revelarmos os eventos que se desenrolaram, tenho interesse em saber sua localização de visualização. Por favor, compartilhe-a na seção de comentários abaixo. Além disso, se você deseja descobrir a estratégia de sobrevivência negligenciada que preservou um rebanho inteiro quando as abordagens contemporâneas se mostraram inadequadas, pressione o botão de inscrição imediatamente, pois a compreensão de Lars Erickson sobre massa térmica e isolamento redefiniria completamente todas as preconcepções de seus vizinhos sobre a pecuária de inverno. Seu domo de feno foi recebido com ridículo, até que se tornou a única edificação restante. As mãos de Lars Erickson trabalhavam com proficiência experiente enquanto ele arranjava o anel inicial de fardos de feno de 40 pés de diâmetro. O sol da tarde em declínio estendia sombras alongadas pelo campo de trigo colhido que ele havia selecionado para a construção, situado a 300 metros de sua modesta casa de rancho. Seu filho Martin, de 27 anos e recém-retornado do serviço militar, observava com dúvida mal disfarçada, comentando: "Já possuímos um celeiro perfeitamente funcional. Por que estamos construindo isso?" Lars se endireitou, seu rosto envelhecido formando uma expressão que era uma mistura de sorriso e carranca. Seu avô ergueu um desses fora de Trondheim em 1891, preservando 40 cabeças de gado quando todos os outros fazendeiros em um raio de 20 milhas. Horas sofreram a perda de seu gado. Martin, como todos os membros da família, estava familiarizado com a história. No entanto, apenas ouvir falar de um abrigo de feno na Noruega diferia significativamente de realmente construir um em uma pastagem de Montana em 1948. O projeto parecia simples: fardos de feno, cada um pesando cerca de 70 libras, arranjados em uma configuração circular, criando um diâmetro interno de 40 pés. No entanto, o método de construção exibia uma complexidade que a maioria dos observadores ignoraria completamente. Lars não estava simplesmente empilhando fardos, ele estava meticulosamente projetando um sistema de parede dupla com um vital. Espaço de ar de 12 polegadas, separando as paredes interna e externa. Os próprios fardos eram firmemente compactados, cada um com 14 polegadas de espessura, estabelecendo uma densidade crucial. Ele alinhou cada fardo com o lado da corda voltado para dentro, otimizando assim sua robustez estrutural. O espaço de ar é o que realmente importa, ele enfatizou. Lars esclareceu, pressionando a camada inicial com exatidão sistemática. O feno fornece isolamento, o ar fornece isolamento. Combinados, eles forjam algo mais robusto do que qualquer elemento individualmente. No terceiro dia da construção, a notícia havia circulado por toda a comunidade pecuária. Tom Bradley, que administrava 2.000 cabeças de gado no rancho vizinho, chegou a cavalo em seu cavalo alazão. Ele permaneceu na cela, braços cruzados, observando Lars e Martin enquanto trabalhavam. "Erickson", ele chamou. "Essa é a engenhoca mais bizarra que já vi", afirmou Bradley, sem fazer esforço para esconder seu divertimento. "Você pretende abrigar seu gado para o inverno dentro de uma pilha de feno?" Lars, sem desviar o olhar de sua tarefa, respondeu: "Estou planejando garantir a sobrevivência deles." Bradley emitiu um som agudo. Som de escárnio que ressoou pela pradaria. "Eu possuo um celeiro de postes de $12.000, completo com telhado de aço e painéis quebra-vento. Você, no entanto, tem um monte de feno que se assemelha a uma moradia indígena. Descobriremos quem achará graça em fevereiro." No entanto, Lars persistiu com sua construção. As paredes subiram, atingindo 8 pés de altura, depois 10. Ao atingir 12 pés, ele iniciou a sutil inclinação para dentro que definiria o contorno distintivo do domo. Cada fardo foi posicionado para se sobrepor ao de baixo, deslocado em 6 polegadas, formando um design helicoidal que distribuía uniformemente a carga e evitava falhas estruturais. O ponto de entrada foi orientado para sudeste, protegido dos ventos predominantes de noroeste. Lars o construiu estreitamente, precisamente largo o suficiente para o gado passar em fila única, e o inclinou para dentro em 15 graus. Essa característica aparentemente insignificante geraria um efeito desconcertante, impedindo a entrada direta do vento, ao mesmo tempo em que permitia a entrada e saída desimpedidas dos animais.
Martin começou a compreender a lógica. A configuração circular eliminava cantos vulneráveis onde o vento poderia atacar e penetrar implacavelmente, e a forma do domo naturalmente faria a neve escorregar, em vez de permitir que ela se acumulasse. Além disso, a imensa quantidade de feno, Lars calculou que haviam utilizado 480 fardos, aproximadamente 16 toneladas, constituía uma massa térmica de uma magnitude que os celeiros tradicionais simplesmente não conseguiam igualar. É mais do que apenas um abrigo, declarou Lars no 7º dia, enquanto posicionavam os fardos de cobertura finais no ponto mais alto da estrutura. Funciona como um sistema dinâmico. O feno respira, ele absorve a umidade do gado ao longo do dia e a expele durante a noite quando eles estão acomodados. Ele cede à força do vento em vez de se opor a ela. E se recebermos a quantidade de neve que eu prevejo, essa neve fornecerá uma camada isolante adicional no exterior. Martin empurrou o fardo final para o seu lugar designado. Do chão, a edificação parecia colossal, um domo sem emendas, naturalmente formado, atingindo 14 pés no seu ponto mais alto, com paredes que se curvavam suavemente para dentro, lembrando uma habitação escandinava clássica, exatamente como o avô de Samigold havia descrito. Em 2 semanas, 5 vizinhos adicionais vieram inspecionar o iglu de feno, contudo, nenhum, incluindo Carl Peterson, o achou impressionante. Um rancheiro de 3ª geração, que havia suportado 40 invernos em Montana, balançou a cabeça lentamente. Lars, admiro seus costumes ancestrais, mas estamos em 1948. Agora temos madeira pré-fabricada e aço isolado disponíveis. Arrasa! Também temos sistemas de circulação de ar pressurizado. Essa engenhoca pode ter sido eficaz na Noruega um século antes, mas aqui, durante um inverno de verdade, ela vai desmoronar ou desintegrar. Lars apenas assentiu. Talvez sim. No entanto, ele já havia transferido seu gado reprodutor, 42 vacas Hereford e um único touro, para o domo de feno. Eles se aclimataram ao recinto em poucas horas, aninhando-se na palha densa que ele havia distribuído pelo chão interior. A temperatura interna, mesmo sem o calor corporal, registrava 8 graus a mais que o ar externo. No início de dezembro, a primeira nevasca substancial havia ocorrido, depositando 6 polegadas durante a noite, com as temperaturas caindo para 12 graus acima de zero. O celeiro de estrutura de postes de Bradley operava precisamente como previsto, robusto, eficiente e caro. A estrutura de feno de Lars permaneceu imóvel na pradaria, gradualmente acumulando um manto branco que em breve se transformaria em algo muito mais crucial do que mera ornamentação. O que Lars Ericsson havia erguido não era simplesmente um refúgio, funcionava como um acumulador térmico, um edifício dinâmico que em breve enfrentaria sua prova final. As planícies do norte haviam testemunhado desde 1874. Enquanto seus vizinhos consultavam as previsões do tempo com crescente apreensão, Lars apenas forneceu palha adicional para a cama e garantiu que seu gado pudesse alcançar água. Ele havia cumprido todas as instruções que seu avô havia transmitido. Agora, sua única opção era aguardar o resultado. O círculo... A Associação de Criadores de Gado de Montana convocou sua reunião de dezembro na câmara traseira da Henderson's Feed and Grain. 23 rancheiros apareceram, deixando rastros de neve e detritos pelo chão de madeira não refinado, permeando a atmosfera com fumaça de tabaco e o aroma de lã úmida. Tom Bradley introduziu o Ericsson. Tópico durante o debate geral. Não estou tentando humilhar o indivíduo, Bradley observou, posicionado ao lado do fogão a lenha. Mas compartilhamos uma obrigação mútua. Lars construiu o que é essencialmente um monte de 40 pés de substância inflamável e colocou 43 cabeças de gado dentro dele. Se essa estrutura pegar fogo, seria visível de Miles City. Sussurros de assentimento se espalharam pela Câmara. Robert Henshaw, o agente de extensão agrícola do condado, tossiu para chamar a atenção. Henshaw possuía um diploma do Montana State College e 7 anos de experiência aconselhando criadores de gado sobre métodos contemporâneos de criação de animais. Inspecionei as instalações de Ericsson na semana passada, Henshaw declarou, extraindo um pequeno caderno do bolso de sua jaqueta. O edifício em questão mede aproximadamente 40 pés de largura, apresentando paredes de 12 pés de altura, construído unicamente com fardos de feno compactados. Não há estrutura de suporte interna, nem base, e nenhum mecanismo de circulação de ar, exceto por um único ponto de entrada. Ele parou, permitindo que a gravidade da situação fosse assimilada. Senhores, examinei as especificações de engenharia para abrigos de animais em ambientes gélidos. O edifício de Ericsson contraria todos os princípios da construção de celeiros contemporâneos. A circulação de ar insuficiente resultará em acúmulo perigoso de amônia dos dejetos. A umidade gerada por mais de 40 criaturas permeará aqueles fardos de feno, diminuindo assim sua capacidade isolante e promovendo um ambiente propício à ignição espontânea. Em relação à integridade estrutural, estamos falando de aproximadamente 33 mil libras de feno, autossustentável sem qualquer reforço interno. A primeira rajada substancial de vento derrubará todo o edifício, potencialmente com animais confinados dentro. Carl Peterson levantou a mão. Bob, qual é o seu conselho formal?
Henshaw respondeu sem demora. O Sr. Erickson deve transferir prontamente seus animais reprodutores para um recinto padrão. Essa estrutura de feno, independentemente de seus objetivos, constitui um perigo para o bem-estar dos animais e potencialmente para as terras adjacentes. A decisão foi unânime. A associação pretendia enviar uma correspondência formal a Lars Erickson, transmitindo suas apreensões e implorando-lhe que adotasse métodos convencionais. No entanto, as justificativas técnicas iam além do que as observações públicas de Henshaw implicavam. O design contemporâneo de celeiros de estrutura de postes em 1948 epitomizava décadas de avanço na engenharia agrícola. Um edifício característico como o de Bradley apresentava montantes tratados de 6 por 6 polegadas embutidos 4 pés na terra, sustentando treliças pré-fabricadas capazes de suportar acúmulo de neve de até 40 libras por pé quadrado. Chapas de telhado metálicas desviavam eficazmente a precipitação. Aberturas cuidadosamente posicionadas estabeleciam um movimento de ar regulado, puxando ar limpo ao nível do solo. E expelindo ar quente e úmido através de aberturas de cumeira no ápice. A despesa refletia este design avançado. O celeiro de Bradley custou-lhe $12.000, aproximadamente igual a 2 anos de ganhos totais de sua empresa pecuária. A estrutura de feno de Lars Erickson não lhe custou absolutamente nada, além do esforço envolvido. Os fardos de feno vieram de seus próprios campos, colhidos por ele mesmo. A palha para a cama era o excedente de sua colheita de trigo. Até mesmo o barbante que prendia os fardos foi obtido de seu estoque atual. Essa verdade financeira irritava certos vizinhos mais profundamente do que eles estavam dispostos a admitir. Não se trata apenas de segurança, Bradley confidenciou a Peterson após a reunião. Se aquele norueguês excêntrico demonstrar que o gado pode passar o inverno em uma simples pilha de feno, o que isso implica para aqueles de nós que investiram somas consideráveis em celeiros convencionais? No entanto, o projeto de Erickson integrava princípios de engenharia sólidos. Esses princípios, no entanto, não eram familiares aos seus vizinhos. O vazio de 12 polegadas entre as paredes internas e externas de feno formava uma bolsa de ar estagnado, funcionando precisamente como o espaço de isolamento encontrado em paredes contemporâneas. O ar, quando confinado e protegido de correntes de convecção, possui um valor R de aproximadamente 3,6 por polegada. Teoricamente, uma camada de 12 polegadas de ar parado oferecia uma classificação de isolamento R43, superando a da maioria das residências modernas. O próprio feno contribuía com uma camada isolante adicional. Fardos de feno compactados exibem um valor R que varia de 2.004 a 3,11 por polegada, dependendo de sua densidade. Com cada fardo tendo 14 polegadas de espessura, cada camada da parede fornecia aproximadamente R35. Quando combinado com a lacuna de ar, o valor R total da parede se aproximava de R113, excedendo o de qualquer celeiro típico daquele período. A configuração da cúpula distribuía as tensões estruturais por compressão, eliminando a necessidade de suportes internos. Cada fardo exercia pressão sobre os adjacentes, formando um arco autossustentável. Este conceito era milenar, espelhando as cúpulas de pedra construídas por civilizações de Roma à Pérsia, mas era completamente desconhecido para os criadores de gado, que estavam acostumados com métodos de construção de postes e vigas. O controle de umidade apresentava o verdadeiro fator desconhecido. Henshaw estava certo de que 43 cabeças de gado geram uma quantidade significativa de vapor d'água, cerca de 200 libras diariamente através da respiração e evaporação. Em um ambiente hermético, essa umidade certamente encharcaria o feno e levaria a problemas. No entanto, Lars não havia construído um recinto hermético. O próprio feno era permeável, permitindo que a umidade se movesse através de sua estrutura de fardos. A entrada, apesar de protegida do vento, permitia a circulação contínua de ar. E o mais importante, as características higroscópicas do feno, sua capacidade inerente de absorver e liberar umidade com base na umidade ambiente, estabeleceram um sistema passivo de regulação climática. Ao longo do dia, quando a atividade do gado era maior e a umidade aumentava, o feno absorvia o excesso de umidade. À noite, quando as temperaturas caíam e o gado se acalmava, o feno liberava gradualmente essa umidade, evitando assim a condensação e o acúmulo de gelo nas superfícies internas. Martin Erickson, uma noite, analisou meticulosamente a física com lápis e papel na mesa da cozinha. Começou a compreender o que seu avô havia entendido instintivamente. Não é meramente uma estrutura, pai, ele ponderou. É mais parecido com uma entidade viva. Lars sorriu. Seu avô se referia a ela como uma casa que respira. O antigo povo Sami as utilizava no Ártico, e os noruegueses as empregavam em regiões montanhosas. Não é um conceito novo, nós simplesmente o perdemos de vista. Em 20 de dezembro, as temperaturas haviam despencado para 18 graus abaixo de zero. O celeiro de postes de Bradley necessitava de aquecimento adicional, com 2 aquecedores a propano operando constantemente para manter a temperatura acima de zero. Seus gastos com ração aumentaram à medida que seu gado gastava mais calorias.
combatendo o frio. Dentro da cúpula de feno, sem qualquer aquecimento auxiliar, a temperatura permaneceu em 28 graus Fahrenheit. O calor corporal inerente do gado, juntamente com a massa térmica das paredes de feno e as propriedades isolantes da estrutura, mantinha condições 36 graus mais quentes do que a atmosfera externa. Lars inspecionava seu gado 2 vezes ao dia. Eles pareciam tranquilos, seus pelos secos e sua respiração regular. Qualquer condensação que normalmente teria gotejado do teto de um celeiro padrão era, em vez disso, absorvida pelo feno acima. Isso mantinha as superfícies internas secas. Em 23 de dezembro, o sistema de tempestades significativo inicial surgiu nas previsões do tempo. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas para o leste de Montana, antecipando nevascas substanciais, seguidas por uma massa de ar ártico descendo o do Canadá. Bradley visitou a propriedade dos Erickson na véspera de Natal. Ele observou Lars jogando feno eficientemente para seu gado através da abertura da cúpula, trabalhando na luz fraca que permeava a estrutura. Uma tempestade está se aproximando, Bradley observou. Estou ciente, Lars respondeu, endireitando-se e apoiando-se em seu forcado. Tom, não tenho certeza de nada, exceto que meu avô suportou condições muito piores do que estas com menos recursos. Isso simplesmente terá que ser suficiente. Bradley assentiu lentamente. Ele então voltou para sua própria fazenda. Ele abrigava 73 cabeças de gado em seu celeiro de $12.000, onde ventiladores zumbiam e aquecedores a propano consumiam combustível a uma taxa de $12 diários. Lars, por outro lado, mantinha 43 cabeças de gado em uma simples pilha de feno que não lhe custara nada. Dentro de 72 horas, ambos os homens iriam verificar qual projeto estrutural era superior. A pressão barométrica começou seu declínio acentuado em 27 de dezembro. Ao anoitecer, o céu havia adquirido aquela tonalidade cinza esverdeada distintiva, que os planaltinos experientes identificavam como um precursor de tempo severo. O vento, que estava soprando do noroeste a 15 milhas por hora, cessou abruptamente. Lars estava em seu quintal, examinando o céu com o olhar perspicaz de um indivíduo que havia dominado a interpretação do tempo. Muito antes de as previsões de rádio estarem disponíveis, a temperatura havia aumentado marginalmente, sempre um indicador sinistro antes de uma tempestade significativa. Agora estabilizou em 22 graus, tendo subido de uma mínima matinal de 14 abaixo de zero. É isso, ele murmurou para Martin, que havia saído para se juntar a ele dentro de casa. Dentro do domo de feno, o gado percebeu a mudança, agitando-se inquieto, suas exalações formando vapor visível na atmosfera calma. Lars dedicara a tarde inteira a completar seus últimos arranjos e neste momento estava guiando Martin através da lógica por trás de cada escolha que fizera. O ponto de entrada estava orientado para sudeste, especificamente a 135 graus do norte verdadeiro. O vento dominante vem do noroeste, aproximadamente 305 graus, Lars esclareceu, ilustrando os ângulos na neve com um graveto. Ao posicionar a abertura para sudeste, isso estabelece um desvio de 170 graus, forçando o vento a quase circundar completamente a edificação para acessar a entrada, ponto em que já perdeu a maior parte de sua velocidade. A própria entrada, medindo 4 pés de largura e 7 pés de altura, representava um triunfo da engenharia prática. Suas dimensões eram apenas suficientes para um bovino atravessar confortavelmente, mas Lars havia inclinado as paredes para dentro em 15 graus, produzindo um efeito de funil. Qualquer vento que tentasse penetrar na estrutura seria comprimido e acelerado, gerando contrapressão. Isso selava eficazmente a abertura, protegendo-a de todas, exceto as rajadas de vento mais severas. No interior, o layout do piso demonstrava engenhosidade adicional. O gado havia se posicionado instintivamente em uma formação circular solta ao longo da periferia, deixando o espaço central desocupado. Isso não era coincidência, era precisamente a configuração que Lars previra. O gado produz aproximadamente 1.500 BTUs por hora individualmente quando está em repouso, afirmou Lars, embora Martin nutrisse a suspeita de que seu pai havia adquirido esse conhecimento por observação direta, e não por cálculo matemático. 43 animais equivalem a aproximadamente 64, 500 BTUs por hora. Em um celeiro típico com tetos altos e isolamento inadequado, a maior parte desse calor sobe e se dissipa. Nesta estrutura, a estrutura em domo e a inércia térmica do feno o retém. Ele havia registrado a temperatura interna naquela manhã como 34 graus Fahrenheit, enquanto a leitura externa era de 14 graus abaixo de zero. Essa diferença de 48 graus era sustentada unicamente por princípios arquitetônicos passivos e pelo calor gerado pelos animais. As próprias paredes de feno haviam atingido uma temperatura de aproximadamente 28 graus em sua face interna, gerando um efeito de aquecimento radiante que o conhecimento tradicional afirmava ser inatingível em uma estrutura sem aquecimento ativo. A camada de cama, no entanto, apresentava um cenário diferente. Lars havia distribuído palha de trigo a uma profundidade de 12 polegadas por todo o piso.
Aproximadamente 4 toneladas dessa substância cumpriam várias funções, fornecendo isolamento contra o frio do solo, absorvendo umidade e resíduos, e atuando como uma massa térmica extra, que acumularia calor lentamente durante o dia e o liberaria constantemente durante a noite. Você não consegue perceber? Mas existe um diferencial de temperatura dentro dessas paredes, explicou Lars, deslizando a mão sobre a superfície do feno. Os fardos externos estão provavelmente perto da temperatura ambiente, talvez 10 a 15 graus abaixo de zero atualmente, mas cada camada sucessiva movendo-se para dentro é progressivamente mais quente. Devido às bolsas de ar que retêm o calor e ao feno, possui sua própria massa térmica. Quando se atinge a superfície interior, a temperatura está se aproximando do ponto de congelamento. Isso implica que as próprias paredes funcionam como uma unidade de armazenamento térmico. Martin havia começado a manter documentação meticulosa. Seu diário indicava 20 de dezembro. Em 20 de dezembro, a temperatura externa era de 18 graus Fahrenheit negativos, enquanto a temperatura interna registrava 28 graus Fahrenheit positivos, resultando em uma diferença de 46 graus. Em 22 de dezembro, a temperatura externa havia caído para 23 graus Fahrenheit negativos, com a temperatura interna em 24 graus Fahrenheit positivos. E um diferencial de 47 graus. Em 24 de dezembro, a temperatura externa era de 8 graus Fahrenheit negativos e a temperatura interna era de 36 graus Fahrenheit positivos, mostrando uma diferença de 44 graus. Em 27 de dezembro, a temperatura externa era 22 graus Fahrenheit positivos, com o interior a 34 graus Fahrenheit positivos, um diferencial de 12 graus. A tendência observada permaneceu constante. O domo de feno mantinha consistentemente sua temperatura interna aproximadamente 45 graus mais quente que o ambiente externo, exibindo apenas pequenas flutuações dependendo da velocidade do vento e da nebulosidade atmosférica. A instalação de Bradley apresentava uma situação contrastante. Seu celeiro de postes, equipado com um sistema de ventilação contemporâneo e 2 unidades de aquecimento a propano, mantinha uma temperatura de 38 graus, quando a temperatura externa era de 20 graus abaixo de zero. Isso era considerado satisfatório, o suficiente para evitar que a água solidificasse e garantir o conforto do gado. No entanto, isso exigia um fornecimento constante de energia, custando aproximadamente $80 semanais em propano durante períodos de frio intenso, além de eletricidade para os ventiladores de ventilação. O domo de feno, por outro lado, não exigia recursos, nenhum material combustível, nenhuma energia elétrica, apenas o sol, o gado e um reservatório térmico composto por 16 toneladas de feno compactado. Na manhã de 28 de dezembro, os primeiros flocos de neve começaram sua descida. Caíam retos, grandes e densos. Eles se acumularam rapidamente. Ao meio-dia, 4 polegadas cobriam o chão, e à noite, 10 polegadas. O vento permaneceu inquietantemente parado. Lars completou seus últimos arranjos. Ele reabasteceu o bebedouro localizado dentro do domo. Um tanque revestido de zinco que ele havia isolado em todos os lados com fardos de palha. Ele trouxe um suprimento de feno para 3 dias, empilhando-o contra a parede norte para garantir que estaria acessível mesmo que montes de neve obstruíssem a entrada. Você realmente acredita que será tão severo? Lars não deu a Martin uma resposta direta. Em vez disso, ele contou. Seu avô me contava histórias sobre o inverno de 1891. A neve chegou primeiro, acumulando-se a 3 pés em apenas 2 dias. Posteriormente, a temperatura despencou para 40 graus abaixo de zero e permaneceu nesse nível por 6 semanas. O vento era tão forte que os flocos de neve atingiam o rosto como grãos de areia, o gado congelou em pé nos pastos, e os cavalos sufocaram em seus estábulos quando as entradas dos celeiros ficaram seladas. Ele fez uma pausa. Olhando para o domo de feno, ele notou que os fazendeiros que possuíam essas construções não sofreram perdas, nem um único animal. Todos os outros foram devastados. Em 29 de dezembro, a neve acumulou 18 polegadas, e o vento finalmente fez sua aparição. Um uivo prolongado e baixo vindo do noroeste empurrou a temperatura para 30 graus abaixo de zero. Ao anoitecer, a nevasca havia começado. O domo de feno desapareceu em uma tempestade branca e turbulenta. A neve se acumulou no lado voltado para o vento, formando um enorme banco de neve. Esse banco de neve acabou se estendendo até a metade da elevação da estrutura. No entanto, o design do domo efetivamente liberava o peso. A neve, que poderia ter colapsado um telhado plano ou danificado paredes verticais, simplesmente deslizava pela parte externa curva, formando uma forma inerentemente aerodinâmica. Lá dentro, o gado mal percebia. A temperatura caiu para 26 graus, o que era 8 graus mais frio do que antes da tempestade, mas ainda assim 56 graus mais quente do que o pandemônio tumultuoso lá fora. O ponto de entrada permaneceu desobstruído. Lars também havia previsto isso. A orientação sudeste, combinada com as paredes inclinadas para dentro, gerou uma zona de baixa pressão que impedia o acúmulo de neve. Embora bancos de neve se formassem em ambos os flancos da abertura, a própria entrada permaneceu transitável. Bradley, lutando para limpar as portas de seu celeiro com uma pá de carvão.
Esses. Observou o domo distante desaparecer em camadas horizontais de neve. Ele não conseguia mais vê-lo, mas tinha certeza de sua presença, e ponderou pela primeira vez se o velho norueguês não teria sido irracional. A temperatura continuou caindo. 35 abaixo, depois 40 abaixo. O vento manteve uma velocidade de 35 milhas por hora, com rajadas atingindo 55. O Serviço Nacional de Meteorologia declarou estas as condições de nevasca mais severas testemunhadas desde janeiro de 1874. Isso persistiria por 11 dias. O termômetro posicionado do lado de fora da casa da fazenda Erickson parou de registrar a temperatura em 2 de janeiro. A coluna de mercúrio havia recuado para seu ponto mais baixo absoluto, 50 graus abaixo de zero, e não mostrava nenhum sinal de ascensão. Dentro da residência, Lars e Martin se reuniram perto do fogão da cozinha. Eles estavam consumindo lenha a um ritmo que esgotaria suas reservas até fevereiro se as condições gélidas persistissem. As janelas estavam completamente cobertas de geada, formando elaborados desenhos de gelo com 3 polegadas de espessura no vidro interno. A cada 2 horas, eles eram compelidos a quebrar o gelo. Apenas para verificar se ainda havia luz do dia. No entanto, os pensamentos de Lars não estavam focados na moradia. Estavam no gado, agora invisível além da barreira branca que os cercava. Precisamos inspecioná-los, disse Martin. Lars respondeu balançando a cabeça. Ainda não. O vento é excessivamente poderoso. Se nos aventurarmos lá fora, talvez não voltemos, ele alertou. Foi uma avaliação dura. O domo de feno estava situado a 300 jardas da casa, tipicamente uma caminhada de 3 minutos. Nessas circunstâncias, com visibilidade limitada a poucos metros, e ventos capazes de derrubar uma pessoa, aquele trecho de 300 jardas transformou-se em uma extensão potencialmente mortal. Tom Bradley enfrentou sua própria emergência. O sistema de circulação de ar de seu celeiro de postes havia falhado em 30 de dezembro, quando o gelo obstruiu as aberturas de entrada. Sem um movimento adequado de ar fresco. Dióxido de carbono e amônia de 73 cabeças de gado acumularam-se em concentrações perigosas. Ele foi compelido a abrir a porta lateral em apenas 4 polegadas para permitir a troca de ar. Essa abertura de 4 polegadas tornou-se um conduto direto para o ar ártico. A temperatura interna, que havia sido mantida em 38 graus, mesmo com aquecedores funcionando, despencou para 18 graus em apenas 2 horas. Bradley instalou um terceiro aquecedor a propano, depois um quarto. O consumo de combustível aumentou 4 vezes. Seu gado se congregou no canto sudoeste da estrutura, o mais distante possível da entrada. Suas exalações geraram uma névoa tão densa que ele mal conseguia distingui-los a 15 pés de distância. Em 4 de janeiro, seu fornecedor de combustível em Circle o contatou para informar que as entregas eram impossíveis. As estradas estavam intransitáveis, bloqueadas por bancos de neve tão firmes quanto o concreto. Bradley provavelmente possuía apenas 3 dias de propano. O dilema de Carl Peterson era mais grave. Seu celeiro, mais antigo que o de Bradley e desprovido de isolamento contemporâneo, exigia supervisão quase contínua. O abastecimento de água congelou em 1º de janeiro, compelindo-o a transportar baldes de seu poço doméstico, uma tarefa árdua. Tarefa perigosa no clima gélido persistente. 2 de seus trabalhadores rurais renunciaram, não dispostos a arriscar suas vidas pelo gado. Em 5 de janeiro, Peterson sofreu a perda de seu animal inicial, uma vaca de 3 anos que simplesmente desabou e não conseguiu se levantar. O exame post-mortem, realizado semanas depois, uma vez que as condições permitiram, revelaria pneumonia agravada pelo estresse induzido pelo frio. Ela havia gasto mais calorias combatendo as baixas temperaturas do que conseguia ingerir através de sua alimentação. Robert Henshaw. O agente agrícola local permaneceu em seu escritório do Círculo, coletando dados de pecuaristas acessíveis por telefone. As estatísticas pintavam um quadro sombrio. A média de mortes de gado em toda a região era de 8% e estava aumentando, juntamente com o uso estimado de ração. Isso era 40% maior do que o normal, atribuído ao frio intenso. As despesas de aquecimento para os celeiros estavam entre 300% e 400% acima dos custos típicos de dezembro. Casos documentados de congelamento em animais eram comuns, e as atividades generalizadas de parto foram suspensas indefinidamente devido às condições gélidas. Sua secretária perguntou se ele havia recebido alguma notícia da propriedade Erickson. Nada, Henshaw respondeu. As conexões telefônicas estão cortadas naquela área. O que Henshaw não sabia, o que ninguém fora da terra dos Erickson sabia, era que o domo de feno de Lars havia praticamente desaparecido. Acúmulos de neve haviam coberto completamente sua face a barlavento. Paz. Isso formou uma enorme inclinação branca, atingindo uma altura de 14 pés e estendendo-se 30 pés para fora. De longe, o edifício era imperceptível, misturando-se perfeitamente com os montes de neve circundantes. No entanto, internamente, o ambiente permaneceu excepcionalmente consistente.
Em 6 de janeiro, assim que a velocidade do vento finalmente diminuiu para menos de 20 milhas por hora, Lars e Martin realizaram sua verificação inicial. Eles se prenderam com uma corda de cânhamo de 1/4 de polegada e 70 pés de comprimento, uma medida de segurança padrão para trabalhar em nevascas, e avançaram pela neve que lhes chegava à cintura. Profunda, em direção ao local conhecido do domo. O ponto de entrada estava bloqueado por 4 pés de neve compactada. Foram necessários 40 minutos de escavação extenuante para limpá-lo, com eles se revezando em turnos de 15 minutos para evitar a fadiga. Quando Lars finalmente abriu a passagem e entrou, ele descobriu o gado parado placidamente, ruminando, com a pelagem seca e o olhar alerta. A temperatura interna registrava 31 graus Fahrenheit, enquanto lá fora estava 47 graus abaixo de zero. Martin examinou meticulosamente cada animal. Não havia nenhum sinal de congelamento. Não havia indicações de dificuldades respiratórias, nem quaisquer ferimentos. O gado havia suportado os 6 dias mais severos da nevasca de forma mais eficaz do que as pessoas dentro da casa, localizada a 300 jardas de distância. Como pode ser isso? Martin murmurou. Lars deslizou a mão pela parede interna de feno. Parecia quente ao seu toque, não quente como a temperatura corporal, mas distintamente mais quente do que a atmosfera externa. A neve, ele afirmou. Olhe para ela, o enorme acúmulo no lado voltado para o vento. Havia funcionado precisamente como Lars previra. A neve, quando compactada e comprimida pelo vento, possui um valor R de aproximadamente 1,0 por polegada. O monte de neve de 14 pés forneceu um isolamento adicional de R168, complementando o já considerável R113 oferecido pelas paredes de feno. Crucialmente, no entanto, o monte de neve havia convertido o domo de uma mera construção de feno em algo semelhante a um iglu, o design de abrigo termicamente mais eficaz já concebido por humanos. A combinação de sua forma circular, sua forma abobadada e o isolamento da neve geraram uma barreira térmica tão eficiente que o próprio calor corporal do gado, 64.500 BTUs por hora, foi suficiente para manter a temperatura interna 78 graus mais quente do que o ar ambiente externo. Eles adicionaram mais feno e inspecionaram o bebedouro. Permaneceu descongelado, isolado por sua caixa dedicada de fardos de palha. Eles então recuaram pelo túnel de entrada que haviam escavado. O gado mal notou a presença deles. Precisamos informar Bradley, Martin declarou enquanto eles lutavam para voltar para a casa. Dizer-lhe o quê? Lars questionou. Que seu celeiro de $12.000 está sendo superado por uma mera pilha de feno. No entanto, a comparação era inegável. O celeiro de Bradley, mesmo com 4 aquecedores a propano funcionando sem parar, mantinha sua temperatura interna em 12 graus, o que era 65 graus mais frio do que um domo de feno. Suas despesas de aquecimento haviam ultrapassado $300 em uma única semana. Seu gado, sofrendo com o frio e a qualidade inadequada do ar, estava perdendo peso e exibindo sintomas de doenças respiratórias. Em 8 de janeiro, o suprimento de propano de Bradley estava completamente esgotado. A temperatura dentro de seu celeiro caiu para 6 graus abaixo de zero em 3 horas. Ele tomou a decisão drástica de amontoar todos os 73 animais na menor câmara da estrutura, um espaço de armazenamento de equipamentos de 12 por 16 pés, esperando que o calor corporal coletivo os sustentasse até a chegada de mais combustível. Isso proporcionou algum alívio, mas não foi suficiente. Em 10 de janeiro, ele havia perdido 5 animais. Carl Peterson perdeu 11. Em todo o leste de Montana, os pecuaristas que dependiam de celeiros tradicionais e equipamentos contemporâneos observavam impotentes enquanto seu gado suportava dificuldades. A tempestade de neve, inicialmente prevista para persistir por 3 a 5 dias, estendeu-se para sua segunda semana sem indicação de diminuição. O Serviço Nacional de Meteorologia categorizaria subsequentemente a nevasca de janeiro de 1949 como a tempestade de inverno mais severa de Montana desde 1864, com temperaturas contínuas abaixo de 40 negativos. Os fatores de sensação térmica se aproximavam de 80 negativos, e o acúmulo de neve ultrapassava 4 pés em regiões onde a deriva permitia medição precisa. No entanto, dentro de um domo de 40 pés construído com fardos de feno compactados, 43 cabeças de gado Hereford permaneceram confortáveis a 31 graus Fahrenheit, protegidas por nada além da sabedoria ancestral. E a convicção inabalável de um velho pecuarista norueguês. Se você está assistindo a isso e reconhecendo que talvez nossas abordagens contemporâneas nem sempre sejam superiores ao conhecimento consagrado pelo tempo, por favor, pressione o botão de curtir imediatamente e inscreva-se, porque é o que se desenrola a seguir quando a primavera finalmente chegar e o acerto de contas começar. Esta experiência transformará para sempre a forma como estes pecuaristas percebem a sobrevivência. Por favor, partilhe os seus pensamentos. Confiaria o seu gado a uma simples pilha de feno ou depositaria a sua fé na engenharia avançada? A tempestade durou mais 3 dias, e quando finalmente acalmou a 12 de janeiro, o sol iluminou uma paisagem convertida numa extensão gélida e estéril, e impactou uma comunidade cuja percepção da sabedoria ancestral seria irrevogavelmente alterada. A manhã de 13 de janeiro chegou, dura e intensamente gélida. O sol subiu num céu azul celeste intensamente claro, quase doloroso de se ver,
refletindo na neve que cintilava como vidro pulverizado. Às 7 da manhã, a temperatura tinha caído ainda mais durante a noite, atingindo 52 graus negativos Fahrenheit, conforme registrado pelo único termômetro operacional em Circle, Montana, que ainda não tinha congelado. Robert Henshaw iniciou chamadas telefônicas imediatamente após o serviço ser restaurado. A informação que recebeu validou as suas mais graves apreensões. As avaliações iniciais indicaram que as mortes de gado em todo o leste de Montana variavam entre 12% e 23%, enquanto certas fazendas individuais experimentaram taxas de mortalidade de quase 40%. Tom Bradley confirmou 7 mortes e Carl Peterson relatou 13. Mas 4 animais apresentavam sintomas graves de pneumonia e esperava-se que morressem. Os Johnsons, que geriam uma fazenda menor perto de Jordan, tinham sofrido a perda de 19 de 46 animais, representando 41% do seu rebanho reprodutor. Henshaw perguntou à sua secretária: "Já conseguiu contactar Erickson?" Ainda não havia resposta. A inferência não dita era que a linha telefônica permanecia inoperante, ou talvez eles tivessem perecido. Um homem de 63 anos e o seu filho estavam presos numa propriedade a 5 milhas da cidade, dependendo de um abrigo de feno dilapidado que a Associação Completa de Pecuaristas tinha considerado perigoso. Henshaw decidiu viajar para lá pessoalmente assim que as estradas estivessem transitáveis. No entanto, Lars Eriksen não estava morto. Ele estava dentro do seu domo de feno às 9h30 da manhã de 13 de janeiro, realizando o exame de gado mais meticuloso da sua vida profissional. Martin anotou diligentemente os números no seu livro Razão, os seus dedos sentindo-se dormentes mesmo através de luvas grossas. A temperatura interna registrava 28 graus Fahrenheit menos 2 graus Celsius, enquanto a temperatura externa era de 49 graus negativos Fahrenheit. Equivalente a 45 graus negativos Celsius. Isso criou um diferencial de 77 graus Fahrenheit, ou 43 graus Celsius. Os cálculos eram extraordinários, 43 cabeças de gado, cada uma produzindo aproximadamente 1.500 BTUs por hora. Em repouso, geravam coletivamente aproximadamente 64.500 BTUs por hora. Um celeiro padrão, mesmo uma estrutura contemporânea e bem isolada, sofre comumente taxas de dissipação de calor de 40% a 60% devido a fugas de ar, bem como pontes térmicas e perda de calor radiante através do seu telhado e paredes. Em contraste, o domo de feno não exibia quase nenhuma entrada de ar. A sua entrada, projetada com um ângulo e defletores, bloqueava eficazmente a entrada direta do vento. A forma circular da estrutura impedia o acúmulo de frio nos cantos. Além disso, o acúmulo substancial e não intencional de neve contra o envelope térmico da estrutura tinha, em essência, triplicado o valor R total das suas paredes. Lars não tinha educação formal em termodinâmica, desconhecia o que um BTU representava e nunca tinha encontrado o conceito de valores R. No entanto, ele compreendia um princípio mais fundamental, nomeadamente que a massa retém calor, que o ar estagnado proporciona isolamento e que os animais, a congregarem-se, podem gerar calor suficiente para suportar circunstâncias que lhes seriam fatais em isolamento. Ele percorreu a circunferência da estrutura, inspecionando cada animal com precisão hábil, verificou que os seus olhos estavam luminosos e desanuviados, e as suas membranas mucosas pareciam rosadas e robustas. Ele examinou os seus cascos em busca de quaisquer sinais de congelamento, não encontrando nenhum. A sua respiração era profunda e consistente. Como observou, após 90 minutos de exame exaustivo, o seu veredito foi conclusivo: 0 fatalidades. Nenhum animal exibiu sintomas de estresse induzido pelo frio. A mortalidade geral era 0. Martin levantou os olhos do seu bloco de notas, exclamando: "Pá, eles vão assumir que estamos a inventar isto." "Deixem-nos acreditar no que quiserem", Lars retorquiu. "Estás a registrar números, e os números não enganam." No entanto, estes mesmos números narravam um relato que desafiava todas as crenças estabelecidas pelo setor pecuário tradicional em relação à criação de animais no inverno. O celeiro de postes de Bradley, equipado com 4 aquecedores a propano, consumia aproximadamente 8 galões de combustível diariamente durante o frio mais intenso. Conseguiu manter uma temperatura interna média de 14 graus Fahrenheit durante o período mais severo da nevasca. Dada uma temperatura externa média de 42 graus negativos, isso constituía um diferencial de 56 graus, o que era considerado notável pelos padrões tradicionais. No entanto, isso foi conseguido com um gasto semanal de combustível de aproximadamente $340. Por outro lado, o domo de feno, sem utilizar combustível e sem exigir eletricidade, foi capaz de manter uma temperatura interna média de 29 graus durante o mesmo período, apesar de uma temperatura externa média de negativos 42 graus. Isso totalizou um diferencial de 71 graus, superando o desempenho do celeiro moderno em 15 graus, unicamente através de design passivo e massa térmica. Além disso, a ingestão de ração destacou outra distinção significativa. O gado necessita de ingestão calórica extra em condições gélidas para preservar a sua temperatura corporal central. Para cada grau abaixo de 40 graus Fahrenheit,
O gado de corte tipicamente necessita de cerca de 1 quilo extra de feno diariamente para sustentar o seu estado físico. A 40 graus negativos, o rebanho de Bradley estava a consumir 80 quilos adicionais de feno por dia, representando um aumento de 50% sobre a sua ingestão habitual. O gado alojado na cúpula de feno, protegido do frio extremo e do arrefecimento pelo vento, precisava de apenas mais 15% de ração, um aumento insignificante que Lars poderia facilmente fornecer da sua própria produção de feno. Os números financeiros eram impressionantes. O celeiro de Bradley, após 11 dias de frio intenso, incorreu em custos de propano. As despesas com propano totalizaram $374, o custo da ração suplementar foi de $892 e a perda de 7 cabeças de gado, avaliadas em cerca de $200 por animal, totalizou $1.400, culminando num gasto total de $2.666. Para a cúpula de feno de Ericsson, durante o mesmo período de 11 dias de frio intenso, os custos de combustível foram $0, a ração adicional foi de $127 e as perdas de gado foram $0, resultando num gasto total de $127. No entanto, a verdadeira avaliação ia além dos números monetários, era biológica. O gado restante de Bradley tinha, em média, perdido 83 libras por animal. Isso comprometia as suas chances de reprodução na primavera, pois tinham esgotado as suas reservas corporais a combater as temperaturas gélidas e precisariam de vários meses para recuperar antes do período de reprodução. Em contraste, o gado de Ericsson exibiu uma redução média de peso de apenas 12 libras, o que estava dentro da faixa típica para as mudanças de peso no inverno, garantindo que iniciariam a estação de reprodução em ótima saúde. Uma percepção significativa surgiu das próprias paredes de feno. Após Lars examinar um fardo de teste da superfície interna, ele observou que o feno, embora compactado, permanecia árido. A umidade, cerca de 200 libras de vapor de água geradas diariamente pelo gado, tinha sido absorvida pela estrutura do feno e movida progressivamente através das paredes para o exterior. Lá, solidificou-se nas camadas externas, impedindo a formação de condensação perigosa internamente. Este método natural de regulação da umidade superava as capacidades de qualquer sistema de ventilação mecânica. O celeiro de Bradley, mesmo com seus ventiladores de ventilação ativos, tinha experimentado a formação de condensação substancial nas suas paredes internas, levando ao acúmulo de gelo que diminuía a eficiência térmica e representava riscos de escorregamento. É a massa, Lars esclareceu a Martin enquanto trabalhavam. O feno pesa muito, 16 toneladas no total, isso é peso puro. No entanto, também funciona como massa térmica. Ao longo do dia, à medida que o gado está ativo e produz mais calor, esta massa absorve o excesso de energia. Pelo contrário, à noite, quando os animais se acalmam e geram menos calor, as paredes emitem esse calor acumulado de volta para o recinto. Isso estabiliza as flutuações de temperatura. A ciência da construção contemporânea validaria subsequentemente este entendimento. Massa térmica, definida como a capacidade de um material de absorver e emitir calor, é quantificada em BTUs por pé cúbico por grau Fahrenheit. O feno compactado possui uma classificação de massa térmica de cerca de 12 a 15 BTUs por pé cúbico por grau. Considerando aproximadamente 2.500 pés cúbicos de feno dentro das paredes, derivado das medições dos fardos e do design da estrutura, a cúpula continha massa térmica suficiente para reter aproximadamente 30.000 a 37.500 BTUs para cada grau de alteração de temperatura. Consequentemente, caso a temperatura interna tentasse uma diminuição súbita, por exemplo, durante um período de frio externo intenso, as paredes de feno emitiriam o seu calor armazenado para contrariar esta mudança. Pelo contrário, se a temperatura interior começasse a subir excessivamente, quando a atividade do gado era alta, as paredes absorveriam o excesso de calor. Isso levou a uma estabilidade extraordinária. A temperatura interna flutuou em apenas 4 graus num ciclo de 24 horas, mesmo que as temperaturas externas variassem em 30 graus ou mais. Ao meio-dia de 13 de janeiro, a temperatura tinha subido para 38 graus negativos Fahrenheit. Lars e Martin começaram a tarefa de escavar mais extensivamente a entrada, construindo um túnel robusto que permaneceria seguro e facilitaria o acesso para alimentação e inspeções. Enquanto estavam empenhados neste trabalho, ao longe, observaram um caminhão a esforçar-se para subir a estrada do condado, com os seus pneus a revolver na neve profunda. Avançando a uma velocidade estimada de 5 milhas por hora, o veículo demorou 20 minutos para percorrer a última milha até ao rancho Ericsson. Robert Henschel então surgiu. O seu rosto estava envolto num cachecol de lã, protegendo-o do frio cortante que penetrava as roupas como se fosse arame afiado. "Estão bem, senhores?" ele perguntou em voz alta. "Estamos perfeitamente bem", Lars gritou em resposta. "Venham testemunhar a nossa criação", Lars convidou. Henschel aproximou-se da cúpula de feno, o seu ceticismo aparente. Ele observou o enorme monte de neve, o túnel de entrada meticulosamente escavado e os tênues filetes de vapor de ar quente que emanavam da abertura. Então, Lars guiou-o para dentro. A mudança foi instantânea e impressionante. A transição de 38 graus negativos para um ambiente que registrava 30 graus Fahrenheit parecia entrar nos trópicos.
Henshaw tirou instintivamente as luvas, sentindo calor na sua pele nua pela primeira vez em vários dias. As 43 cabeças de gado estavam placidamente mastigando o seu bolo alimentar, as suas peles secas e a sua disposição tranquila. Henshaw, tendo inspecionado inúmeras instalações de gado, era hábil em identificar animais saudáveis. Quantos perderam? Ele perguntou suavemente. Nenhum, veio a resposta. O olhar de Henshaw fixou-se em Lars. Nenhum? Zero? Nenhum único? O agente de extensão agrícola procedeu a circundar lentamente o recinto, escrutinando os animais, inspecionando por congelamento e observando o seu comportamento. Ele permaneceu dentro do edifício por 40 minutos. Ele anotou observações, fez perguntas e tirou leituras de temperatura com um termômetro que tinha trazido. Após o seu eventual reaparecimento no frio letal, o seu semblante tinha se transformado completamente. Sr. Erickson, ele proferiu deliberadamente. Eu lhe devo um pedido de desculpas, assim como todos nós. Lars apenas acenou com a cabeça, dizendo que nenhum pedido de desculpas era necessário. Você não sabia, mas eu deveria ter sabido, ou pelo menos ter estado aberto a aprender. Henshaw então olhou de volta para o domo de feno. Ele então consultou suas anotações. Esta estrutura supera todos os outros celeiros do condado, custando-lhe apenas a mão de obra. Isso não é ignorância, é engenharia que esquecemos. A análise financeira prosseguiria nas semanas seguintes. Mesmo enquanto o frio gradualmente começava a recuar, a verdade fundamental já era evidente. Durante o inverno mais rigoroso de Montana em 75 anos, a simples pilha de feno do velho norueguês superou todos os celeiros modernos no leste de Montana, e as ramificações desse fato perturbaria profundamente a comunidade pecuarista em sua essência. Essa percepção surgiu lentamente e com alguma relutância. Em 3 de fevereiro, as temperaturas diurnas haviam subido para uma amena confortáveis 12 graus acima de zero, embora as noites ainda caíssem abaixo de menos 20. A neve que havia caído durante a nevasca permaneceu firmemente no lugar, comprimida em uma armadura cristalina que não liberaria totalmente seu domínio sobre a pradaria até o final de março. Mas a comunidade pecuarista não podia se dar ao luxo de esperar a primavera para iniciar a avaliação financeira. A Associação de Criadores de Gado Circle convocou uma reunião de emergência para 7 de fevereiro. Todos os pecuaristas num raio de 80 quilômetros que puderam fazer a viagem compareceram, com 37 homens se aglomerando na Henderson's Feed and Grain. Seus rostos mostravam claramente o custo do pior inverno da memória viva. Tom Bradley se levantou para entregar o relatório preliminar. Sua voz não carregava sua confiança usual. Senhores, os números são piores do que temíamos. Em toda a nossa associação, estamos observando uma mortalidade média de gado de 16,4%. Isso se traduz em um animal em cada 6 mortos. As despesas com ração estão atualmente 220% mais altas do que o normal. Para aqueles de nós que operam celeiros aquecidos, os gastos com combustível estão em média entre 400 e 600 dólares apenas para janeiro. Ele fez uma pausa, consultando suas anotações com mãos que não estavam totalmente firmes. As perdas diretas combinadas, incluindo mortalidade de gado, excesso de ração e custos de combustível, são estimadas em 187 mil dólares. Em nossas 37 operações membros, isso é uma média de pouco mais de 5 mil dólares por rancho. O silêncio na sala era profundo. 5 mil dólares representavam a renda de 6 meses para muitos dos homens presentes. Algumas operações nunca se recuperariam. Bradley sabia de pelo menos 3 ranchos. Já estavam negociando com os bancos sobre a execução hipotecária. Carl Peterson levantou a mão, perguntando: "E quanto a Erickson?" A mandíbula de Bradley se apertou. Lars Erickson relatou 0 perdas de gado. Seu custo adicional total para o mês de janeiro foi de 127 dólares em ração suplementar. Um murmúrio percorreu a sala, uma mistura de descrença com algo mais sombrio, ressentimento de que o sucesso de um homem colocasse o fracasso coletivo deles em tão forte evidência. Robert Henshaw se levantou. O agente de extensão do condado havia passado as últimas 3 semanas visitando todos os ranchos que pôde alcançar, documentando as condições, coletando dados e, embora não dissesse isso em voz alta, lutando com seu próprio constrangimento profissional. "Eu inspecionei a Operação Erickson pessoalmente", disse Henshaw. "Eu fiz medições de temperatura, examinei o gado e analisei o desempenho da estrutura em comparação com celeiros convencionais. Senhores, preciso lhes dizer algo difícil. Tudo o que pensávamos saber sobre o alojamento de gado no inverno pode estar errado." Ele puxou um gráfico que havia preparado, desenhado à mão, mas meticulosamente detalhado, mostrando dados comparativos, diferenciais de temperatura interna versus externa durante o pico de frio. Celeiro moderno de postes Bradley, média de 56 graus Fahrenheit. Celeiro convencional mais antigo Peterson, média de 41 graus Fahrenheit. Estrutura de domo de feno Erickson, média de 71 graus Fahrenheit. Custos de combustível, 1º a 31 de janeiro. Bradley, aquecimento a propano, $602. Johnson, fogão a lenha suplementar, $340. Erickson, sem aquecimento suplementar, $0. Mortalidade de gado média do condado,
16,4%, melhor operação convencional. Henderson, 4,8%, domo de feno. Erickson, 0%. Eficiência alimentar. Celeiros convencionais registraram um aumento de 45 a 60% no consumo. Domo de feno. Um aumento de 15% no consumo. A estrutura Erickson, continuou Henschel, alcançou desempenho térmico superior através de 3 mecanismos principais. Primeiro, valor de isolamento excepcional. A combinação de paredes de feno, lacunas de ar e acúmulo de neve. Criou um valor R efetivo superior a 280. Segundo, massa térmica. Aproximadamente 16 toneladas de feno que absorviam e liberavam calor para estabilizar a temperatura interna. Terceiro, e talvez o mais importante, gerenciamento passivo de umidade através das propriedades higroscópicas do próprio feno. Ele examinou a sala, observando expressões que variavam da dúvida ao antagonismo declarado. Eu havia descartado aquela construção como perigosa e pouco sofisticada. Eu estava enganado. O que Lars Ericksen construiu exemplifica a engenharia tradicional, validada ao longo de centenas de anos na Escandinávia. E nós a desconsideramos simplesmente porque não se alinhava com as nossas crenças contemporâneas. Tom Bradley levantou-se novamente. Bob, com todo o respeito, não podemos simplesmente empilhar feno e esperar resultados favoráveis. E se tivesse ocorrido um incêndio? E se o edifício tivesse cedido? Nós temos responsabilidade, temos mandatos de seguro e devemos aderir aos regulamentos de construção do condado. Você está correto, Henschel concedeu. No entanto, também temos 17 cabeças de gado mortas, enormes reveses monetários e uma comunidade que foi quase obliterada por... Talvez os nossos antepassados tivessem suportado com maior facilidade. Este pode ser um indicador significativo. A atmosfera na sala estava visivelmente tensa. Eram pecuaristas orgulhosos e proficientes que haviam feito investimentos substanciais em maquinaria contemporânea e abordagens científicas. A revelação de que um norueguês de 63 anos os havia superado a todos usando um método familiar aos seus avós foi profundamente impactante. No entanto, as estatísticas eram inegáveis. Lars Ericksen, ausente da reunião, foi informado da conversa por Martin. Martin, que havia visitado a cidade para comprar provisões naquela noite, fez a pergunta que o incomodava há semanas durante o jantar. Pai, por que você não informou as pessoas sobre suas ações? Por que você não tentou persuadi-las? Lars mastigou sua refeição deliberadamente antes de responder. Porque não se pode persuadir indivíduos de algo que eles não estão dispostos a aceitar. Você só pode demonstrar isso a eles. E ocasionalmente, mesmo uma demonstração é insuficiente. Eles devem testemunhar o fracasso de seus próprios métodos antes de contemplarem uma abordagem alternativa. No entanto, alguns pecuaristas não precisaram de mais persuasão. Em 11 de fevereiro, Sam Henderson chegou ao rancho Ericksen acompanhado por seus 2 filhos e um caminhão carregado com fardos de feno. Lars, perdi 9 animais neste inverno. Não suporto perder mais 9 no próximo ano. Você me mostraria como construir um desses? Lars dedicou a tarde a guiar Henderson pelos conceitos fundamentais de construção, a base redonda, a estrutura de parede dupla incorporando espaços de ar, a importância vital da compactação e posicionamento dos fardos e o ângulo de entrada. E a configuração em cúpula. Ao anoitecer, Henderson possuía uma estratégia distinta e a segurança para implementá-la. Em 7 dias, 3 rancheiros adicionais haviam viajado para a propriedade Ericksen. Até o final de fevereiro, Lars havia fornecido sua expertise para 7 empreendimentos distintos de cúpulas de feno em um raio de 50 milhas. Tom Bradley observou esses acontecimentos com emoções conflitantes. Seu celeiro de postes constituía um gasto financeiro substancial, fundos que ele havia garantido contra sua propriedade e rendimentos antecipados. O celeiro funcionava eficazmente, de um ponto de vista técnico. Ele havia preservado a vida da maioria de seu gado, mas havia cobrado um preço alto em termos de combustível, forragem e os 7 animais que ele havia perdido, apesar de toda a sua maquinaria contemporânea. Em 23 de fevereiro, ele deixou de lado sua arrogância e viajou para o rancho Ericksen. Lars estava consertando uma cerca quando Bradley apareceu. Ele se levantou lentamente, observando Bradley desmontar. Tom, Lars. Bradley permaneceu em silêncio por um longo período. Vim admitir que estava enganado sobre sua construção. Isso aí... Em relação à minha desconsideração, eu estava incorreto. Lars assentiu. Você não sabia. Eu deveria ter sabido, ou no mínimo deveria ter estado preparado para examiná-lo com seriedade. Bradley hesitou. Meu avô costumava dizer, o indivíduo que acredita que compreende tudo é aquele que não adquire conhecimento. Eu tenho sido esse indivíduo. Todos nós fomos, Lars afirmou suavemente. Não é sua culpa. O mundo nos informa constantemente que a novidade é inerentemente superior. Que nossos predecessores eram desinformados, que os métodos convencionais são mero folclore. Ocasionalmente, isso é verdade. No entanto, às vezes, descartamos conhecimentos valiosos porque nosso orgulho nos impede de reconhecer que nossos antepassados podem ter compreendido conceitos que desde então negligenciamos. Bradley olhou para a cúpula de feno, ainda em grande parte oculta sob sua camada protetora de neve. Você me ensinaria a construir uma?
Sim, mas não apenas a você. Traga seus trabalhadores, traga os membros de sua comunidade. Este não é um assunto confidencial a ser guardado, é um conhecimento que deve ser disseminado. A instrução não oficial começou no início de março. Assim que as condições climáticas permitiram, 14 pecuaristas e 23 trabalhadores se reuniram na propriedade Eriksen. Ao longo de 3 dias, Lars e Martin os guiaram por cada aspecto específico, preparando a base, escolhendo um terreno plano. Terreno com escoamento de água eficaz, alinhando para correntes de ar dominantes, escolhendo fardos, critérios de compactação, especificações de nível de umidade, posicionamento do barbante e ereção da parede. O arranjo de parede dupla, manutenção dos espaços de ar, configurações de empilhamento escalonado, curvatura da cúpula, a suave inclinação para dentro, princípios de distribuição de peso, colocação da tampa e dimensões do projeto da entrada para largura e altura. Martin havia elaborado meticulosamente instruções manuscritas, abrangendo 17 páginas, detalhando aspectos como cálculos de ângulos, arranjos internos, profundidade da cama, configuração do sistema de água e armazenamento de feno. Ele subsequentemente distribuiu este documento aos participantes. Ele continha esboços preliminares, medidas essenciais e erros frequentes a serem evitados. Lars repetidamente enfatizou que compreender as razões subjacentes à sua eficácia era crucial, não simplesmente imitar seus métodos. Compreender os princípios fundamentais, incluindo isolamento, massa térmica, regulação de umidade e proteção contra o vento, permite personalizar o projeto para ambientes específicos. No final de março, com a neve finalmente iniciando sua retirada hesitante. A transformação tornou-se aparente em todo o leste de Montana. Fundações circulares designavam futuras localizações de cúpulas de feno em 7 fazendas, com 3 estruturas já concluídas, parecendo crescer naturalmente da pradaria. Fazendeiros, que nunca haviam encontrado termos como valores R ou massa térmica, estavam subitamente engajados em discussões sobre retenção de calor e regulação climática passiva, com o zelo de recém-convertidos. O escritório de extensão do condado, sentindo-se envergonhado por sua rejeição inicial da estrutura Eriksen, iniciou a documentação oficial da técnica da cúpula de feno. Henshaw encomendou uma avaliação de engenharia formal e contratou um fotógrafo para registrar os métodos de construção. E compilou um boletim para distribuição em Montana e nos estados das planícies do norte. Em abril, esta publicação havia chegado a fazendeiros em Wyoming, Dakota do Norte e Dakota do Sul. No verão, pedidos de informação estavam chegando de tão longe quanto Minnesota e Idaho. A técnica que Lars Eriksen havia preservado da memória de seu avô, conhecimento que havia sustentado fazendeiros noruegueses através de invernos árticos por gerações, estava agora se espalhando pelo oeste americano. Essa expansão não ocorreu através de programas governamentais ou pesquisa universitária, mas sim através da forma mais antiga de transferência de tecnologia conhecida pela humanidade, um vizinho demonstrando soluções eficazes para outro. O inverno de 1949-1950 seria mais ameno, permitindo que as novas estruturas fossem testadas em condições menos extremas. No entanto, no inverno de 1951-1952, outra estação severa, embora não tão brutal quanto a de 49, os resultados foram conclusivos. Fazendas equipadas com cúpulas de feno relataram taxas de mortalidade 70 a 85% menores do que aquelas que dependiam apenas de celeiros convencionais. Os custos de combustível caíram drasticamente. A eficiência alimentar melhorou e, silenciosamente, sem qualquer alarde ou reconhecimento oficial, uma tecnologia que a ciência agrícola havia descartado como primitiva tornou-se prática padrão em milhares de milhas quadradas de pastagens do norte. Tom Bradley, no entanto, nunca construiu uma cúpula de feno. Seu orgulho e seu fardo financeiro o mantiveram comprometido com seu celeiro de postes. No entanto, ele parou de criticar aqueles que adotaram a cúpula de feno. Quando fazendeiros mais jovens procuravam seu conselho sobre moradia de inverno, ele consistentemente dava o mesmo conselho: vá falar com Lars Eriksen, aquele velho norueguês. Entende mais sobre manter o gado vivo durante o inverno do que todas as faculdades de agricultura combinadas. À sua maneira, este foi o maior elogio que um fazendeiro poderia oferecer a outro. Primavera de 1953. Anos depois do inverno que quase paralisou a comunidade pecuarista de Montana, um estudante de pós-graduação da Montana State College estava no quintal de Lars Eriksen, com um caderno na mão, tentando explicar por que a cúpula de feno não deveria ser eficaz. Os manuais de engenharia afirmam que a ventilação mecânica é necessária para evitar o acúmulo de umidade, insistiu o jovem. Eles também dizem que você precisa de aquecimento suplementar abaixo de 20 graus. Eles também afirmam que a massa térmica é irrelevante sem sistemas ativos de coleta solar. Lars, agora com 67 anos e se movendo um pouco mais devagar do que 4 anos antes, simplesmente sorriu. E no entanto funciona. Mas por quê? Porque os manuais foram escritos por pessoas que nunca passaram um inverno em um vale de montanha norueguês. Eles sabem muito sobre construções, mas não sabem muito sobre sobrevivência. Em 1953,
A técnica da cúpula de feno havia se expandido para mais de 400 fazendas em 5 estados. As estruturas variavam em tamanho, desde modestos abrigos de 20 pés de diâmetro para pequenos rebanhos, até versões maciças de 60 pés capazes de abrigar mais de 100 cabeças. Fazendeiros haviam adaptado o projeto básico às condições locais. Alguns incorporaram fundações de pedra, outros adicionaram coberturas de lona para proteção extra contra o vento, e outros ainda experimentaram com materiais mistos como turfa e feno. No entanto, os princípios fundamentais permaneceram constantes: design circular, construção de parede dupla, massa térmica, gerenciamento passivo de umidade e geometria da cúpula. O impacto econômico foi quantificável. Um estudo de 1952 do Serviço de Extensão Agrícola de Montana calculou que os fazendeiros que utilizavam cúpulas de feno economizavam em média $1.200 por inverno, através da redução dos custos de combustível e menor mortalidade do gado. Nas 400 instalações documentadas, isso representou quase $500 mil em economia anual. Fundos que permaneceram nas comunidades rurais em vez de serem gastos com fornecedores de combustível e veterinários. No entanto, o impacto mais profundo foi cultural. O inverno de 1949 havia ensinado a uma geração de fazendeiros uma verdade incômoda: que o progresso nem sempre é linear, que o mais novo nem sempre é melhor, e que a geração de seus avós talvez compreendesse realidades essenciais que a educação contemporânea havia negligenciado. Essa percepção foi além da de Haydon. Os rancheiros começaram a reavaliar outros métodos tradicionais há muito descartados, como as adegas subterrâneas. Anteriormente considerados obsoletos, ressurgiram. Sua regulação natural de temperatura demonstrou maior confiabilidade do que a refrigeração elétrica durante falhas de energia. Da mesma forma, as configurações tradicionais de plantio de quebra-ventos, que haviam sido substituídas por layouts contemporâneos mais simples, foram revisadas e frequentemente restauradas. Até mesmo técnicas de gestão de água de longa data, como barragens de terra e poços escavados, ganharam nova apreciação. Os rancheiros reconheceram os benefícios intrínsecos de tecnologias que não exigiam combustível nem manutenção, especialmente em ambientes isolados e desafiadores. A fazenda de Tom Bradley acabou incorporando várias dessas abordagens consagradas pelo tempo. Embora nunca utilizando o próprio domo de feno, seu celeiro de postes serviu como um testemunho da engenharia agrícola contemporânea. Cara, dependente de combustível, mais eficiente. No entanto, adjacente a ele construiu uma adega subterrânea empregando métodos com os quais seu avô estaria familiarizado. Quando a eletricidade falhou durante o rigoroso inverno de 1954, aquela adega subterrânea sustentou sua família, mesmo enquanto os congeladores dos vizinhos cheios de carne descongelavam e estragavam. Parece que as abordagens tradicionais e modernas não precisam ser adversárias, ele refletiu. Ele confessou a Lars durante um café em uma manhã de primavera. Talvez a abordagem inteligente seja entender qual ferramenta se adequa a qual tarefa. Lars concordou. É precisamente isso que sempre busquei, empregar o que é eficaz. O caminho profissional de Robert Henshaw tomou uma direção imprevista. Seus registros detalhados do método do domo de feno, juntamente com sua admissão franca de como a ciência agrícola havia desconsiderado a sabedoria ancestral, despertaram o interesse de estudiosos que pesquisavam estilos de construção indígenas. Ele acabou deixando o serviço de extensão do condado para lecionar no Montana State College, estabelecendo um currículo especificamente centrado em métodos de construção consagrados pelo tempo e seus usos contemporâneos. Por 5 décadas, instruímos os alunos que todas as práticas de seus antepassados estavam incorretas, observou Henshaw. Henshaw afirmou em um discurso de 1956 que seria citado por muitos anos. Então, um único inverno demonstrou que tudo o que estávamos ensinando poderia estar errado. Essa é uma constatação séria, mas uma que urgentemente precisávamos. A metodologia do domo de feno até transcendeu as fronteiras nacionais. Uma delegação agrícola norueguesa que visitava Montana em 1954 encontrou essas construções e ficou surpresa ao descobrir rancheiros americanos empregando métodos que haviam praticamente desaparecido na própria Escandinávia. O paradoxo era evidente para todos. A expertise originária da Noruega, mantida por imigrantes em Montana, estava agora sendo levada de volta à Noruega por consultores agrícolas americanos. No entanto, nem todos estavam convencidos. As instituições agrícolas contemporâneas persistiram em ensinar layouts de celeiros tradicionais, e as iniciativas agrícolas governamentais continuaram a apoiar financeiramente sistemas automatizados de alojamento de gado dependentes de combustível. As seguradoras mantiveram suas dúvidas em relação às construções de feno, frequentemente recusando cobertura ou impondo prêmios elevados. Além disso, uma nova coorte de rancheiros, educados em currículos universitários que priorizavam tecnologia e automação, frequentemente encarava os domos de feno com o mesmo ceticismo demonstrado por seus predecessores. 1948, Lars observou: Riley, o padrão parece se repetir a cada geração.
No final da década de 1950, o combustível acessível e a eletrificação rural aprimorada tornaram os celeiros aquecidos mais práticos financeiramente. Consequentemente, alguns rancheiros abandonaram seus domos de feno, percebendo-os como soluções provisórias de um tempo de emergência. O método não desapareceu, ele persistiu extensivamente em regiões isoladas onde os custos de combustível eram proibitivos. No entanto, perdeu sua posição inovadora e recuou para o reino do procedimento comum. Lars Ericsson faleceu em 1961, aos 75 anos, devido a causas não relacionadas às temperaturas de inverno. Seu obituário no jornal Circle reconheceu sua carreira na pecuária, mas omitiu qualquer referência ao domo de feno, que havia transformado o cuidado com o gado no inverno em todas as planícies do norte. Essa expertise particular parecia já havia escapado da memória daqueles que não haviam suportado o inverno de 1949. Martin continuou com o rancho, preservando o domo de feno inicial e construindo um segundo em 1963. Ele também iniciou uma documentação mais completa dos métodos de seu pai, entrevistando os rancheiros que haviam adquirido conhecimento de Lars, e coletando imagens das construções de domos de feno antes que desaparecessem da paisagem. Em 1975, quando Martin apresentou os documentos de seu pai à Sociedade Histórica de Montana, menos de 70 domos de feno ainda estavam sendo ativamente utilizados. O método não havia sido desacreditado, ele continuava a funcionar precisamente como sempre funcionou. No entanto, havia sido deixado de lado pelo impulso inflexível da agricultura industrial em direção à uniformidade e automação. Posteriormente, no início dos anos 2000, um evento imprevisto ocorreu. A internet facilitou a troca de experiências entre rancheiros dispersos por longas distâncias. Fóruns de discussão online focados em agricultura sustentável e vida autossuficiente começaram a explorar metodologias tradicionais, e como esperado, alguém descobriu os registros de Martin Ericsson e carregou fotos do domo de feno inicial de 1948. A reação foi rápida e fervorosa. Uma nova coorte de rancheiros, frequentemente indivíduos mais jovens retornando à vida rural com interesse em métodos ecologicamente corretos e autossuficiência energética, redescobriu a abordagem do domo de feno. Eles os construíram. Eles registraram sua eficácia, divulgaram as descobertas e refinaram o design usando componentes contemporâneos, como lonas protetoras e barreiras térmicas superiores. Até 2015, aproximadamente 300 novos domos de feno haviam sido erguidos em toda a América do Norte, com a atenção global, notavelmente do Canadá, começando a surgir. Islândia, e até mesmo a Mongólia, onde os pastores identificam paralelos com seus cercados de animais indígenas. O ciclo havia atingido seu clímax, sabedoria originada na Escandinávia pré-industrial, transportada para Montana por colonos. Quase esquecida em meio à industrialização da agricultura, e subsequentemente desenterrada por um grupo que buscava abordagens diferentes para métodos agrícolas em larga escala. Atualmente, academias agrícolas ensinam a montagem de domos de feno em seus currículos de agricultura ecológica, enquanto estudiosos de engenharia analisam essas construções como exemplos de regulação natural de temperatura. E estilos de construção indígenas. Em um local no leste de Montana, na propriedade que Lars Ericsson operava anteriormente, um domo de feno persiste, agora preservado como um local de patrimônio, um monumento à sagacidade inabalável de um idoso norueguês que se recusou a aceitar que o conhecimento ancestral não tinha mérito. O inverno de 1949 transmitiu inúmeras lições. Demonstrou que a resistência não depende de possuir o equipamento mais caro ou as últimas inovações. Revelou que a sabedoria acumulada ao longo de eras sucessivas possui um valor intrínseco, que não pode ser substituída por diplomas acadêmicos ou iniciativas patrocinadas pelo Estado. E, crucialmente, ilustrou que categorizar métodos tradicionais como não sofisticados ou desinformados frequentemente expõe nossas próprias deficiências, e não as deles. Lars Ericsson negou consistentemente ter originado qualquer descoberta. Ele sempre afirmou que estava apenas relembrando e salvaguardando a sabedoria que seu avô lhe havia transmitido, um entendimento que se estendia por sucessivas linhagens de agricultores noruegueses que o haviam adquirido por meio de experimentação, erros e perseverança. Os métodos para sustentar o gado em ambientes que seriam fatais. Meu avô frequentemente observava que um indivíduo inteligente obtém conhecimento de seus erros. Contudo, uma pessoa sagaz aprende com os erros dos outros, e o indivíduo mais perspicaz se beneficia da sabedoria acumulada de seus antepassados. Garantida por sua própria resistência, o domo de feno, emergindo da neve da pradaria no inverno de 1949, simbolizava mais do que uma mera construção engenhosa ou conhecimento ancestral. Ele encarnava a modéstia, a prontidão em admitir que talvez, apenas talvez, métodos tradicionais merecessem reverência, que talvez nossos antepassados não fossem desinformados, que possivelmente eles haviam concebido respostas para dilemas que persistentemente nos esforçamos para resolver com maior complexidade e, em última análise, maior custo.
Tal é a autêntica herança do Domo de Feno. Não apenas o próprio edifício, mas a sabedoria que ele transmitiu, que ocasionalmente o curso de ação ideal envolve relembrar o conhecimento prévio. Se você chegou a este ponto, estou ansioso para receber sua contribuição. Por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe qual sabedoria ancestral de sua linhagem ou localidade foi negligenciada, mas merece ser lembrada. E se esta narrativa alterou sua perspectiva sobre abordagens contemporâneas versus tradicionais, por favor, clique no ícone de curtir e inscreva-se. Pois o mundo abunda em indivíduos semelhantes a Lars Erickson, salvaguardando silenciosamente conhecimentos que a maioria de nós desconsiderou, e suas narrativas merecem ser divulgadas. O inverno de 1949 quase aniquilou a população de criadores de gado de Montana. Em vez disso, transformou-se no campo de provas que demonstra uma verdade particular. A humanidade consistentemente negligencia que a resistência não depende de possuir o remédio mais recente. Ela se refere a empregar a resolução apropriada, e ocasionalmente a resposta adequada é precisamente o que nossos ancestrais entenderam desde o início.